Lista 6, exercício 1. Uma espira condutora quadrada se move com a velocidade constante v a partir de uma região de campo livre para uma região de campo uniforme B, como mostrado. Esboce o gráfico da corrente induzida no circuito em função do tempo durante todo o trajeto, desde antes de entrar no campo até depois de sair totalmente dessa região. Bem, vamos dar primeiro uma invertida nessa figura, colocar ela na vertical, para a gente poder escrever aqui. Na verdade, tanto faz, não faz diferença se ela está na horizontal ou na vertical, o processo é o mesmo, certo? A ideia é que essa espira vai entrar na região de campo, no campo magnético para dentro do quadro, e a gente vai analisar a corrente induzida durante todo o processo. Bem, então, primeiro o que a gente faz? A gente considera a espira entrando, certo? Ela tem largura L e a gente vai analisar o efeito Faraday, né? O efeito Faraday é uma força eletromotriz gerada pela taxa de variação no tempo do fluxo do campo magnético. Então, o fluxo do campo magnético só vou ter fluxo nessa região, porque nessa região é onde eu tenho campo, essa região o campo é zero. Então o fluxo do campo aqui, como ele é homogêneo nessa região, vai ser simplesmente o campo vezes a área, certo? O fluxo, então, o campo vezes a área. Na verdade, a soma do campo, né? Mas como ele é homogêneo, certo? Isso aqui vira simplesmente o campo vezes a área. A taxa de variação do fluxo, consequentemente, é a taxa de variação no tempo do campo vezes a área. Só que o campo aqui é homogêneo e constante. Isso ele não varia no tempo. Ele é homogêneo em todos os pontos, por isso a integral vira simplesmente o campo vezes a área. O produto escalar some por quê? Porque o campo ele é todo perpendicular à área da espira, isso é paralelo ao vetor área, então o produto escalar vira produto módulo dos dois. O campo é homogêneo, a gente integra só a área, consequentemente vira o campo vezes a área. Então ele é homogêneo. Para a gente determinar a área pelo qual você tem um fluxo, eu chamo essa distância aqui de x. Essa distância de x, essa distância é L, consequentemente a nossa área é L vezes x. Bem, o L é constante, ele não varia, mas o x varia. Então é como se a área estivesse variando no tempo, certo? É como se, porque na verdade, o que a gente tem aqui é a corrente de Foucault. A corrente de Foucault vai gerar a polarização por força vai gerar força eletromotriz por polarização, e essa força eletromotriz vai gerar corrente no circuito. Mas pelo efeito Faraday, a gente pode calcular esse efeito levando em consideração que a gente pode como se a área estivesse variando no tempo. Bem, dessa forma, a taxa de variação do fluxo no tempo vai ser o campo vezes L, que não varia no tempo, vezes dx dt. Ora, a dx dt é a variação da largura do comprimento da espira dentro da região do campo no tempo. E isso é, na verdade, a velocidade com que ele está se movendo. Detalhe importante, aqui o dx dt é positivo porque o x está aumentando. Então o v é positivo. Não é por uma questão de referencial, é simplesmente porque o x está aumentando, certo? Então, o nosso dx dt é positivo, então fica BLV positivo, e a nossa Φ, consequentemente, é negativa. A minha corrente, calculando a corrente, é a Φ sobre a resistência, a lei de Ohm, certo? Então, a nossa corrente induzida é simplesmente BLV, onde V é a velocidade, o L é a largura da espira sobre a resistência. Bem, aí a gente pega, o fluxo está aumentando, consequentemente a Φ é negativa. A Φ é negativa e por isso o efeito Faraday vai fazer o quê? Vai fazer com que vai tentar fazer com que o fluxo não aumente. Como é que ele faz isso? Gerando um campo induzido no sentido contrário ao campo externo dentro da região da espira. Dentro da espira, a reação dele é gerar um campo induzido no sentido contrário ao campo externo. Ora, se ele vai gerar um campo induzido no sentido contrário ao campo externo,
qual é o sentido da corrente que gera esse campo. O sentido da corrente que gera esse campo é o sentido anti-horário. O sentido anti-horário gera um campo para fora do plano, certo? Então essa corrente é que vai aparecer por efeito Faraday, gerando um campo no sentido contrário ao campo externo. Então a nossa corrente vai ter o sentido anti-horário. Ok? Bem, o que vai acontecer agora? Durante todo o processo de entrada, é isso que acontece. Você vai gerar uma corrente no sentido anti-horário. Quando a espira está totalmente imersa, a área agora vira o comprimento total da espira vezes a largura total dela. Então nossa área é simplesmente A vezes L. Mas enquanto ele está dentro da região do campo, nem A nem L variam no tempo. Se nem A nem L variam no tempo, significa que a taxa de variação no tempo do fluxo é zero, consequentemente a FEM é zero, consequentemente a corrente é zero. Detalhe, o que acontece realmente? Como é que é o efeito realmente nessa situação? Você vai ter corrente de Foucault desse lado da barra gerando uma polarização da força eletromotriz, mas você vai ter também corrente de Foucault gerando polarização do outro lado da barra. E as duas estão se movendo no mesmo sentido, quer dizer, a polarização vai estar para o mesmo lado. Então, consequentemente, isso não vai gerar corrente no circuito. Então, a Fé é igual a zero, então a corrente é igual a zero. Bem, e quando a gente a espira está saindo? O processo é basicamente o mesmo. A gente vai ter o x, o comprimento da espira, e a nossa área é L vezes x, do mesmo jeito que está aqui. Né? A área é L vezes x, você vai ter o dφ dt, BL, dx dt, só que agora o dx dt é negativo. Por quê? Porque o x está diminuindo. Perceba que a velocidade está no mesmo sentido que na entrada. A velocidade não mudou de sentido. Mas lá o x estava aumentando e aqui o x está diminuindo. Então a variação de x é negativa. Então a variação de x é negativa, o nosso V é negativo. Então a nossa FEM é positiva, porque é menos dφ dt, né? A FEM é menos dφ dt, então a nossa FEM fica positiva e o nosso fluxo está diminuindo, certo? Porque está diminuindo a região onde eu tenho o campo magnético. O nosso X, a corrente induzida é calculada da mesma forma, certo? B, no caso BLV sobre R, os mesmos valores se o V for o mesmo, só que agora o fluxo está diminuindo e a FEM é positiva por causa disso, porque o fluxo está diminuindo. Porque quando o fluxo aumenta, certo? Isso aqui é positivo, a FEM é negativa. Quando o fluxo diminui, isso aqui é negativo, a FEM é positiva. A FEM positiva, agora ele vai tentar fazer com que o fluxo não diminua. O que ele faz para isso? Gera um campo induzido no mesmo sentido que o campo externo, tentando fazer com que o fluxo não varie. Dessa forma, a corrente que gera esse campo induzido vai estar no sentido horário. Então essa é a corrente que gera este campo que está no mesmo sentido que o campo externo. Então a nossa corrente induzida vai estar no sentido horário. Muito bem, esses são as três regiões. Quando ele sair, claro, vai ter campo igual a zero e não vai ter variação de fluxo e a corrente volta a ser zero de novo. Então o que a gente vai ter? Né? Entrando, a corrente está no sentido anti-horário. Dentro da região, a corrente é zero. Quando ele está saindo, a corrente está no sentido horário. Então aqui é só uma questão de estabelecer quem é positivo e negativo. E durante todo o processo, se a velocidade é constante, no caso a corrente vai ser constante. Então, se eu for esboçar a corrente induzida em função do tempo, que é o que ele está pedindo aqui em cima, na primeira, a gente pode considerar o campo externo como positivo, como referência. Então a nossa corrente vai gerar um campo no sentido contrário, como se gerasse um campo negativo. Então, a gente pode considerar que a nossa corrente, por exemplo, é negativa e constante durante todo o processo, já que a velocidade é constante. Quando ele está dentro da região de campo, a corrente é zero, porque a gente não tem variação de fluxo. Então a corrente vai ser zero o tempo inteiro. E do lado de fora, quando ele está saindo, a corrente agora fica no sentido horário, se ele gera o campo no mesmo sentido que o campo externo,
consequentemente a corrente que gera esse campo, a gente pode considerar ela positiva. Então esse é o esboço do gráfico, como é que ficaria a corrente induzida durante todo o processo. Quando ele sair totalmente, a corrente aqui volta a zero, porque aí deixa de ter campo e deixa de ter variação de fluxo. É isso.